Muito bem, galera, nós terminamos então aqui no nosso IPC, os usuários da informação, olha aí. Nós temos usuários internos, que é a contabilidade gerencial, relatórios próprios específicos, e os usuários externos, da contabilidade financeira, beleza? Agora a gente vai para terminar essa parte teórica, falar um pouquinho do campo de aplicação e depois dos atributos conceituais e, dentro do nosso sistema, descer o chanfro nas questões. Tranquilo? Sempre fazendo um pequeno releasing aqui. Traz para mim nessa. Contabilidade é uma ciência social, ela tem como objeto o patrimônio, o objetivo, fornecer informações, finalidade, controlar o patrimônio e as suas movimentações para conseguir fornecer, usuários, internos e externos, beleza? E os externos se dividem em primário e secundário. E o campo de aplicação agora? O campo de aplicação da contabilidade são o que nós chamamos de aziendas, ou entidades econômicas administrativas. Aziendas vem de uma teoria da administração, cara, teoria aziendalista, aonde há uma separação de sócio com a empresa em si. E toda empresa que é uma entidade seria a empresa, né? Econômica que tem uma atividade e administrativa que é um controle da atividade. Um controle. Então a azienda nada mais é que uma entidade econômica administrativa. Ela controla o patrimônio por meio de uma atividade, de uma necessidade de gerar riqueza para ela. E isso dá origem ao termo azienda, a escola aziendalista. Então o campo de aplicação são as aziendas, em regra, né? Entende-se por azienda as pessoas que possuem um patrimônio e controlam esse patrimônio. É a integração de pessoas, patrimônios analisados de uma forma jurídica, como um conjunto na busca de atingimento. A essência da azienda é separar o sócio da administração, tá? Separar o sócio da administração. Ó, a essência é a existência dos seguintes elementos: patrimônio, administração e trabalho. Patrimônio, administração e trabalho. As aziendas podem ser classificadas quanto aos tipos em pessoas físicas e jurídicas, faz um asterisco aí. A CESP gosta muito de dizer que pessoa física não se encaixa, um autônomo. Hoje nós temos o microempresário individual, tá? Mas a pessoa física mesmo, aquela pessoa que tem uma receita, recebe essa receita porque faz uma atividade econômica, tem um patrimônio e controla, declara o imposto de renda. A declaração do imposto de renda de pessoa física nada mais é que mostrar, levar para o usuário, que nesse caso é a receita, a situação patrimonial e sua evolução. Então ressaltem, tá? As aziendas podem ser pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, de capital aberto ou fechado. Eu sintetizo como qualquer pessoa. E aí entra qualquer pessoa mesmo. Pode entrar uma igreja, pode entrar uma ONG, um condomínio, uma empresa aberta, um banco, qualquer pessoa, tá? Botem isso na cabeça. E para terminarmos essa primeira parte, vamos lembrar, a contabilidade é uma ciência social, ela tem como objeto o patrimônio, objetivo fornecer informações, finalidade controlar o patrimônio, usuários internos e externos, os internos têm relatórios próprios, os externos são aqueles que dependem das informações e o campo de aplicação são as aziendas, qualquer pessoa. Isso aqui você precisa entender. Nós vamos aprofundando, logicamente, que bem provavelmente você ainda não tem discernimento sobre contas, mas isso aqui você não pode mais errar. Bota na tela aí, meu amigo. Não pode mais errar. Patrimônio, objeto, objetivo, finalidade, usuário e campo de aplicação. A partir daqui, você vai criar o seu papel de trabalho, para você ir criando seus mnemônicos. Você colocar o que vem surgindo nas questões nos seus estudos. Você não pode, a partir desse quadro, você se assustar, porque você vai ver questão que trata de depreciação. Você, opa, depreciação, o que é isso? Não está nesse contexto. Aí já vamos para as questões, tá? Para as contas, perdão. Então aqui está a essência do que nós vimos nesses 30 minutos.
Eu preciso que você entenda isso aqui. Se cair em prova, o objeto é fornecer informações ou patrimônio? Patrimônio. O objetivo são as agendas ou é fornecer informações? Fornecer informações. É assim que você estuda contabilidade. Você precisa respeitar a ciência. Atributos qualitativos. Eu comentei com vocês que esses atributos caem muito em prova. Caem muito, mas muito mesmo. Nós tivemos algumas provas agora em 2020 para auditor, todas elas cobraram no mínimo 2 questões sobre os atributos, porque eles estão diretamente relacionados com o objetivo da contabilidade. O objetivo da contabilidade é fornecer informações. Essas informações precisam ser úteis, e aí surgem os atributos. Como as demonstrações servirão de base para a tomada de decisão pelos usuários, elas deverão apresentar corretamente a situação da empresa, respeitando os aspectos qualitativos das informações. As características qualitativas são os atributos, ou seja, aquilo que a informação precisa ter. As condições que devem ser atendidas para que a informação seja proveitosa para os usuários. Assim, representam as propriedades necessárias para dar utilidade às informações. As informações, galera, precisam atender a seus objetivos. Então elas precisam ter alguns atributos, algumas qualidades. Os atributos, pessoal, úteis se aplicam às informações financeiras fornecidas nas demonstrações, bem como às informações fornecidas de outras formas, em relatórios. Então, devem ser respeitados os atributos não só nas demonstrações, mas em qualquer relatório apresentado aos usuários. Por exemplo, um mapa de controle de produção, um controle de estoque, controle de entrada e saída de recursos financeiros, de empréstimos, de pagamentos. Um que o mercado hoje é totalmente factível à variação dele, o controle dos derivativos de instrumentos financeiros negociados. Beleza? Então elas são úteis e se aplicam para todas as informações. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, tá? Nós temos que esses atributos, eles estão num CPC 00, que é chamado de estrutura conceitual, beleza? Essa estrutura conceitual, ela foi o primeiro pronunciamento apresentado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Trouxe vários conceitos para nós. Os conceitos, por exemplo, de quem são os usuários, os conceitos do que é uma demonstração, quais são os atributos a respeitar na informação, o conceito dos elementos ativo, passivo, PL. Essa estrutura conceitual, ela não é um pronunciamento propriamente dito. Ela é a base para a elaboração dos demais. Por isso que ela é chamada de CPC 00. Então ela é a base dos pronunciamentos que vão tratar de assuntos específicos. E o CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, foi criado em 2005 para fazer a harmonização das normas contábeis nacionais às normas internacionais. E essas normas estão em evolução, como o mercado encontra-se em evolução. E aí vem o problema para vocês, tá? Para quem está fazendo prova. O CPC 00, ele passou pelo o básico, depois ele passou por uma revisão chamada de CPC 00R1. E agora no final de 2019, nós temos o CPC 00R2, que tem algumas alterações importantes no tocante aos atributos, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vocês vão ver várias questões falando de CPC 00, CPC 00R1, CPC 00R2. E você só entenda que é uma evolução, um ajuste, tá? A nossa aula aqui vai ser de acordo com o 02, com o R2, perdão. O R1, ele fez alguns ajustes. Ele tirou a confiabilidade e passou a denominar de representação fidedigna. Então, nós temos a representação fidedigna. Ele tirou a essência sobre a forma como um atributo da representação fidedigna, porque considera isso redundância. Hoje, o pressuposto básico da contabilidade é que a primazia da essência econômica sobre a forma jurídica.
o que a gente tira daí? Que vai entrar o elemento patrimonial naquela entidade que está controlando o bem. Não há necessidade mais ter a propriedade. Isso então traz aqui para mim, vocês precisam entender, atualmente o controle sobre um bem supera a propriedade para fins de registro contábil. Isso é chamado de primazia da essência sobre a forma jurídica. Para nós o que vale contabilmente é registrar um item na entidade que vai correr os riscos, que vai ter os benefícios inerentes àquele bem, independente de propriedade. Isso tudo, senhores, se deu por causa do arrendamento mercantil, que eu comentei com vocês. A maioria das grandes empresas que têm suas ações negociadas no mercado de capital, elas não compram mais as coisas, elas arrendam. Só que quem arrenda passa a ter uma propriedade subjetiva, subjacente, porque é ele que vai dar manutenção, é ele que vai controlar o que estragou. Se eu comprar 10 aviões, eu comprar com meu dinheiro 10 aviões, são de minha propriedade. Beleza. Mas eu vou e arrendo, eu não compro, teoricamente. Eu faço um arrendamento onde eu posso negociar isso depois. Se eu vou ficar ou não vou ficar, se eu vou devolver ou não vou devolver. Só que no arrendamento, quando a gente compra, por a propriedade ficar em nome do arrendador, a taxa de juros é pequena, porque o próprio bem é dado como garantia. Aí o juro é menor e as pessoas estão indo nesse tipo de financiamento. É mais barato arrendar do que comprar a prazo com juros embutidos. Só que juridicamente no arrendamento, a propriedade é da arrendadora, da instituição financeira. Mas o uso é feito pela arrendatária. Então aí entra a essência sobre a forma. Num arrendamento mercantil, o bem vai entrar em quem comprou, mesmo que ele não seja o proprietário. E aqui nós temos uma questão que eu tenho certeza que vai ser cobrada para vocês. Na revisão R1, a característica da prudência foi retirada, por ela ser inconsistente com o atributo da neutralidade. No entanto, na revisão R2, a prudência retornou. Tá? Prudência retornou. Voltou a prudência para cá. Saiu no R1, retornou no R2. Já vou explicar, tá? Ó, a revisão R2 não mudou nenhum conceito. Somente alterou o nome da característica verificabilidade para capacidade de verificação e também foi incluída a prudência como apoio à neutralidade. Cara, vocês vão ver tantas questões falando sobre isso, que a prudência deixou de existir por confrontar a neutralidade. Só que agora, atualmente, a prudência foi reincluída e como um apoio à neutralidade quando for estabelecido um valor por estimativa. Ressaltem isso, tá? Nos atributos, então, a prudência retornou como um apoio à neutralidade na representação fidedigna. Eu vou falar isso para vocês. Assim, as informações elas são divididas em fundamental e de melhoria. Fundamental é a relevância e melhoria a representação fidedigna. Fundamental é relevância e representação fidedigna, desculpa. E as informações de melhoria: comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade. Aqui eu fiz o quadrinho que vocês precisam ter em mente, tá? Informação fundamental, relevante, importante para fazer a diferença. Relevante é aquilo que também traz consigo ser material, aquilo que impacta. Material é a informação que impacta no usuário. Representação fidedigna. A informação deve ser sempre completa, neutra e livre de erros. Para ser neutra, vamos usar a prudência. Ressaltem aí. E livre de erros não é exatidão. Então, para a informação ser relevante, ela tem que ser material e ser impactante.
é importante para fazer a diferença no usuário. A informação relevante, ela traz consigo características confirmatórias e preditivas. A informação tem que dar a característica de eu conseguir confirmar algo para predizer. Então, ela tem características confirmatórias e preditivas. Beleza? Aqui está mais ou menos o que cai nas provas para vocês. Relevante tem o atributo de confirmar e predizer. Ela é material, ela impacta, ela é importante. Fidedigna é a essência sobre a forma. Essência sobre a forma. Para ser fidedigna tem que ser verdadeira, completa, neutra e livre de erros. A neutralidade hoje exige que se utilize a prudência para estabelecer os valores. E livre de erros não quer dizer que seja exata. Pode ter erros, sempre vão existir erros, mas que eles não sejam materiais, que não sejam erros relevantes. As características fundamentais são aquelas que são úteis, tá? Elas são úteis. E para ser útil, a informação precisa ser relevante e fidedigna. Se eu tiver uma informação relevante, mas não verdadeira, não me ajudou. Se eu tiver uma informação verdadeira, mas é irrelevante, não me ajudou. Guardem isso, tá? Característica de melhoria, compreensibilidade. Entender, classificar a apresentação. Eu preciso compreender aquela informação. Comparabilidade é analisar dois itens, identificar tendências, similaridades, diferenças. A comparabilidade, ela exige que a gente tenha no mínimo dois itens. E esses itens podem ser da própria empresa ou comparando com outra empresa. Capacidade de verificação é o atributo que me dá o direito de eu comprovar. Os usuários chegam a um consenso daquela informação. Ela é relevante e ela é fidedigna. Mas não quer dizer que eles vão usar a informação, tá? E por fim, tempestividade. A informação deve ser oportuna, ajudar o usuário num momento. Guardem isso, tá, pessoal? Principalmente as informações fundamentais. Eu imagino que deva ser uma questão de prova, especialmente a tal prudência. Uma novidade na revisão R2 foi a apresentação de que a neutralidade é apoiada pela prudência. Prudência é o exercício de cautela ao fazer os julgamentos, quando não tiver certeza. Então, a prudência normalmente trata de estabelecer valores quando nós fizermos julgamentos sobre estimativas. Estimativas contábeis. Então, as informações fundamentais, relevância, confirmatória, preditiva, estamos falando do passado e do futuro. A informação fundamental é material, impacta. Informação fundamental, fidedigna, completa todas as informações. Neutra, sem viés, utilizando a prudência. E livre de erros, sem distorções materiais, não quer dizer que seja exata. Aqui estão as informações da essência sobre a forma, as informações úteis. Coloquei esse mnemônico aqui para vocês, porque na minha visão sairá daqui a questão sobre os atributos. E eu colocaria a prudência pela novidade. Tranquilo? Deem uma ênfase nesse material. As informações de melhoria, nós vimos a comparabilidade, a capacidade de verificação, tempestividade. Elas auxiliam. Entendível, a comparabilidade ela é analisável, a capacidade de verificação comprovável e a tempestividade oportuna. Beleza, galera? Vamos ver como caiu na prova esse assunto? Primeiro, considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais, sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item a seguir, no que se refere a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. A contabilidade, olha, gente da Polícia Federal, a contabilidade integra
o rol das ciências exatas? Já parou. Se você anotou os macetes que o professor deu, você já vai marcar que essa questão está errada. Porque a contabilidade não é uma ciência exata. Ela é uma ciência social. Social. Beleza? E quando você acerta o gabarito, você vai dizer graças a Deus. Você sabe o que é graças a Deus? É quando bate o gabarito com a questão. Estou só olhando quantas questões nós temos para eu formar aqui. Olha aí, serão 25 questões. A 1 bateu. Quando bate, você vai lá conferir no gabarito e vai dizer graças a Deus. Eu costumo dizer que tem duas coisas que dão um tesão para o aluno, para a pessoa. Primeiro é você conferindo o gabarito e ele bater. Cara, é uma alegria só. E segundo é você estar conferindo os números da Mega Sena, cara, e eles começar a bater. Rapaz, a gente arrepia. Vamos para 2. Com relação a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue os itens que se seguem. A contabilidade consiste em um sistema de informações, certo? Destinado a identificar, registrar, comunicar os eventos econômicos de uma organização. Certíssimo também. Aqui, galera, eu quero que vocês entendam como que se responde questão do CESP. É o seguinte, a questão não é verdadeira ou falsa, é certo ou errado. O certo é uma possibilidade, mesmo que a questão não esteja completa. Mas eu criei um macete que eu chamo parte integrante da teoria claudiana, que é a teoria da negatividade. Quando você ficar em dúvida se aquela questão pode ser certa ou errada, coloca um não na frente. Vá por mim. 21 anos dando aula de cursinho. Coloca o não na frente. Você vai ver que o não é excludente, cara. O não é excludente. Olha aqui. Você não tem certeza. Aí você vai dizer, deixa eu aplicar a teoria claudiana. A contabilidade não consiste em um sistema de informação destinado a identificar, registrar e comunicar os eventos. Você vai dizer, porra, a contabilidade faz isso. Ela consiste. Então tira o não, pô. Tira o não que tá certo. Entendeu? Teoria da negatividade. 3. Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais, sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item a seguir no que se refere a conceitos, objetivos e finalidades. Sob a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio de um ente específico. Certo? O objeto, ó, nós já vimos, a contabilidade é uma ciência social. O objeto da contabilidade é o patrimônio de qualquer ente, de qualquer azienda. O objetivo da contabilidade é fornecer informações. Então a 3 também está certa. Fornecer informações é o objetivo. O objeto, como a questão diz, é o patrimônio. Aí o aluno diz, mas espera aí, de um ente contábil? Então bota ou não. Sob a ótica citada, o objeto da contabilidade não é o patrimônio. Aí você diz, não, porra, é o patrimônio sim. Mas o que é um ente contábil específico? Uma azienda, pô. Cada azienda tem a sua vida. O CESP vai ter que colocar uma expressão chata para te dificultar. E essa expressão chata não tem como a gente abarcar tudo. No dia da prova você vai ter que dizer, pô, isso aqui eu nunca vi esse termo contábil específico. Aí você coloca o não na frente. 4. Com relação à ciência contábil e suas características, julgue os itens que se seguem. O objeto da contabilidade é o patrimônio, certo? Constituído pelo conjunto de bens, direitos e obrigações próprios de determinado ente, certo? Olha aqui ele está falando próprio de determinados entes. Aqui de um ente contábil específico, eles mudam uma coisinha, mas não tem o que cobrar, cara. Se falar do objeto é o patrimônio. 5. O objeto da contabilidade se restringe ao aspecto quantitativo do patrimônio. Opa! Vamos lá. O objeto da contabilidade é o patrimônio. O patrimônio é analisado sob o aspecto qualitativo, que é a composição, e quantitativo, que é o valor, que é o que nós chamamos de valor. Beleza? Então a 5 está errada. Tranquilo? 6.
A respeito da contabilidade, julgue o item a seguir. O patrimônio líquido, dentro da estrutura do patrimônio, nós temos o ativo, o passivo exigível e o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é uma obrigação da empresa, chamada de não exigível. Mas é uma obrigação junto aos sócios. Esse sócio pode ser uma pessoa física, como pode ser uma pessoa jurídica. Vem comigo, olha aqui. O patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações. As obrigações são divididas em passivo exigível e PL. Passivo exigível e PL. O PL é uma obrigação da empresa junto aos sócios, chamado de não exigível. Então aqui, quando a questão diz que o patrimônio líquido constitui uma obrigação da entidade para com outras pessoas físicas ou jurídicas, ele está certo, por mais que ele não tenha dito qual é a orientação. Mas é uma obrigação, é um não exigível junto ao sócio, que pode ser uma pessoa física ou jurídica. 7. Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais, sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item a seguir no que se refere a conceitos, objetivos e finalidades. Para o estudo da contabilidade, patrimônio é a diferença entre ativos e passivos. Errado. A diferença entre ativos e passivos seria o patrimônio líquido. Mas patrimônio é bem o contrário. É o conjunto dos ativos e passivos. Lembrando que ativos são bens mais direitos e passivos são obrigações. Beleza? Bens mais direitos e obrigações. 8. O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis sobre o patrimônio da entidade para finalidades diversas, entre as quais planejamento, controle e auxílio no processo decisório. Esse planejamento, controle, são os usuários. Usuários internos, usuários externos. Certíssimo. E aqui eu quero que você abra o olhão, hein, cara? Faz aí, ó. Abre o olho e a boca também. Meu Deus do céu. Para o CESP, o objetivo da contabilidade é fornecer informações. Ó. Bota isso na tela. Fornecer informações. A 8 está certo. Porque tem alguns autores que dizem que o objetivo é o controle patrimonial. Aí você diz, cara, o que que eu marco? Vai pela teoria claudiana. Deixa eu mostrar para o pessoal lá no gabarito. Pode deixar aqui em mim. Aí você vai dizer, fiquei em dúvida nessa. Vou pelo Cláudio. O que que o gabarito da questão 8 está dizendo? Tá certo. Aí você vai lá, bota aqui. Você confere com o gabarito e você diz, graças a Deus. Beleza? Então é essa a função, é esse o objetivo segundo o CESP. 9. A contabilidade se define atualmente como a ciência do patrimônio, certo? O objeto da contabilidade é o patrimônio, eu posso dizer que a contabilidade como ciência estuda o patrimônio, cujo objetivo é captar os elementos sensíveis, perceptíveis e habituais de transações que afetem a riqueza das organizações. Errado. Isso aqui seria a finalidade. O objetivo da contabilidade é fornecer informações. Galera, o objetivo da contabilidade é fornecer informações. Bota isso na cabeça. 10. Permitir o planejamento, o controle e análise patrimonial com vistas à tomada de decisão constitui um objetivo da contabilidade. Certo, essa aqui é pegada. Porque qual é o objetivo da contabilidade? Fornecer informações. Olha o peguinha. Fornecer informações. Para quem, professor? Para os usuários. Mas o que que os usuários querem com essas informações? Fazer o seu planejamento, o controle e a análise. Então a contabilidade permite isso. Normalmente, quem vai fazer esse planejamento, controle e análise são os usuários.
que podem ser internos ou externos. Olha que questão legal essa, hein? Normalmente o aluno fica cheio de melindre aqui. 11. Para ser útil, a informação contábil deve concomitantemente ser relevante e representar com fidedignidade a realidade reportada. Certo. Nem a representação fidedigna de fenômeno irrelevante, nem a representação não fidedigna de fenômeno relevante auxiliam os usuários a tomarem boas decisões. Certíssima. Questão de 2020 dizendo que, para a informação ser útil, ela precisa ser relevante e fidedigna. Guardem isso. 12. Uma das características qualitativas fundamentais da informação financeira é a representação fidedigna. Certo. Características fundamentais: relevância e representação fidedigna, que preconiza que as informações financeiras sejam representações fiéis da forma legal. Errado. A representação fidedigna, galera, ela determina a primazia da essência econômica sobre a forma jurídica. Essência econômica sobre a forma jurídica. Beleza? E não a forma legal. É a essência econômica. Então, sejam representações fiéis da essência econômica. 13. Uma instituição europeia, ao analisar as demonstrações contábeis de entidades brasileiras, com a finalidade de realizar investimentos, tomou conhecimento de que os relatórios contábeis financeiros, publicados no Brasil, possuem diversos atributos, entre eles as características fundamentais da relevância e representação fidedigna. A respeito dessa situação, julgue o próximo item. Se uma demonstração contábil analisada tiver valor confirmatório para a investidora, então a característica da relevância estará presente. Certo. A relevância ela precisa ter o poder de me dar o direito de eu confirmar alguma coisa, de eu predizer o futuro, ou ambas. Mas se eu conseguir confirmar algo que eu quero confirmar, a informação foi relevante. Certíssima 13, tá? Então a relevância traz consigo a necessidade de ter o atributo confirmatório e preditivo. Podem estar os dois juntos ou só um. 14. Na situação descrita, o fato de a representação fidedigna ser um atributo das demonstrações contábeis garante para a investidora estrangeira que as informações apresentam exatidão em todos seus aspectos. Nós vimos que a representação fidedigna exige que seja neutra, completa e livre de erros. Livre de erros. Mas livre de erros não é exatidão. Não é exatidão. Então não exige a 14 está errada. Beleza? Guardem isso. Não é exatidão. É que não tenha erros relevantes. 15. Por serem passíveis de comparação com as demonstrações contábeis de entidades de outros países, os relatórios publicados pelas entidades brasileiras representam para a investidora uma informação relevante e fidedigna. Não. Não quer dizer isso. A comparabilidade, senhores, ser passível de comparação, é o atributo da melhoria da comparabilidade. Às vezes eu posso comparar, mas não é relevante. As informações úteis devem ser relevantes e fidedignas. Eu estou comparando, beleza, mas não está sendo uma informação verdadeira. Então a comparabilidade não caracteriza a utilidade da informação. A questão 15 está errada. Beleza? Está errada. Não é um caracterizador. A comparabilidade não é um caracterizador de relevância nem de verdade. A quadrix eu incluí
Porque me parece ser um professor do CESP que está elaborando, galera, que é a mesma linguagem, tá? Vejam. As características qualitativas da informação incluída nos relatórios contábeis são relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade e verificabilidade. Certo? São essas as características. 17. As informações contidas nos relatórios contábeis de propósito geral auxiliam os investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes em potencial, a estimar o valor da entidade. Auxiliam, tá? Eles não dão, as informações não dão o valor da empresa, mas auxiliam na tomada de decisão pelos usuários com base no que eles estimaram. Quem estima o valor da empresa são os usuários, normalmente analisando as informações apresentadas e as informações do mercado de capital. Então a 17 está certa. Deixa eu só ir lá dar uma olhada no gabarito, para a gente ver. 17 está certo? Bateu com o gabarito? Bateu. Graças a Deus. 18 agora. Se os objetivos de uma companhia brasileira, pode botar na tela, se os objetivos de uma companhia brasileira incluir a exploração de serviços de energia elétrica, então a empresa é uma concessionária de energia elétrica. Um dos principais usuários da informação dessa sociedade é a ANEEL. A ANEEL é a agência reguladora que regulamenta o mercado de concessão de energia elétrica. Certo? Não quer dizer que a ANEEL seja um usuário primário, mas ela vai ser um usuário. Ela vai dar ênfase nessas informações. Ela vai ser um usuário principal. Como a Receita Federal também vai ser. Como os investidores também vão ser. Só que os investidores são usuários primários. A ANEEL se interessa pelas concessionárias. 19. Segundo o CPC, os relatórios contábeis financeiros objetivam fornecer informações e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários. Por isso que são de propósito geral. Ainda que destinados a usuários em geral, esses relatórios destinam-se prioritariamente à tomada de decisão por parte. Aí que ele está perguntando quem são os usuários primários. Usuários externos primários. Letra E. Os investidores existentes e em potenciais. 20. A contabilidade propõe-se a identificar atos que afetem o patrimônio da empresa, registrá-los, classificá-los, resumindo-os e divulgá-los para que possam ser estudados pelos usuários. Certo, certo. Essa é a essência da contabilidade. Eu consideraria isso aí a finalidade da contabilidade. Analisar o patrimônio, registrar, classificar para fornecer informações. O objetivo é fornecer informações. 21. O objeto de estudo da contabilidade são as entidades econômicas administrativas. Já está errado, porque o objeto de estudo é o patrimônio. As entidades econômicas administrativas é o campo de aplicação. Beleza? Então é só tirar aqui o objeto e colocar campo de aplicação. Aí ficaria certo. O campo de aplicação da contabilidade são as entidades econômicas administrativas. 22. As finalidades da contabilidade incluem auxiliar os gestores de uma organização a exercer seu papel, certo? Por meio do controle, por meio da análise, da mensuração. A finalidade está vinculada ao processo contábil, galera. 23. Julgue os itens a seguir relativos à contabilidade. A contabilidade é uma ciência exata. Errado. A contabilidade é ciência social. Aqui está dizendo que apenas o item 1 está certo. Está errado. Um está errado, um está errado.
A contabilidade tem função administrativa e econômica. Certo, certo. Função administrativa, controlar o patrimônio. Econômica, apurar os resultados. O principal campo de aplicação da contabilidade são as aziendas. Certo também. Letra E. 23, letra E. São 25? Beleza. 24. De acordo com Max Weber é um teórico da administração, tá? A moderna organização racional da empresa capitalista foi viabilizada pela contabilidade racional. Esse pensamento foi corroborado, confirmado na ciência contábil por Vincenzo Masi. Masi foi o criador da teoria patrimonialista, que identificou como objeto da contabilidade o patrimônio. O patrimônio. E a última, 25, TRE da Bahia. A contabilidade tem como principal objetivo, aí ó galera, vem comigo, terminamos essa parte com o objetivo da contabilidade segundo o CESP, ó. Letra A, fornecimento de informações que proporcionem aos seus mais diversos usuários, seja interno ou seja externo, a utilidade no processo de tomada de decisões. Certíssima letra A. 25, letra A, bateu com o gabarito. Quando bate com o gabarito, a gente diz graças a Deus. Até a próxima aula, galera.